Então podemos começar a nossa aula do dia 12 de junho de 2020, assunto teologia, né? Teologia. E hoje o assunto teologia associado ao assunto Espírito Santo, nós temos muito mesmo que estudar hoje, muito. E para isso daí, vocês terão que prestar caderno na mão, caneta e Bíblia, porque hoje vai pegar fogo, tá certo? Então preste muita atenção mesmo, porque é com base nisso que nós vamos estudar que você vai entender um pouco da importância da teologia. Então, o primeiro assunto é se você conhece o Deus desconhecido. Então abra a Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. No capítulo 17, nós temos uma pregação teológica, né? Uma pregação que exigiu do apóstolo Paulo um bom conhecimento teológico para ele poder apresentar aos seus interlocutores um assunto tão relevante quanto esse que nós vamos explorar agora, tá? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo, vamos nos basear, quer dizer, Paulo sai de Filipos, né, vai para Tessalônica, e aí eles se separam. Silas e Timóteo, né, ficam para trás. E alguns irmãos levam Paulo até Atenas. Então, quando fala de Atenas, nós estamos falando de uma capital cultural, né? Preste bem atenção nessa palavra, porque ela tem muito a ver com a profecia de Daniel. Então, é uma capital cultural, Atenas. Só que Paulo vem, quer dizer, ele vem do ambiente judaico, onde tinha uma capital da fé. E essa capital da fé chamava-se Jerusalém. Então nós tínhamos naquele tempo, né, uma capital cultural e uma capital da fé. Essa capital da fé era Jerusalém. Isso num olhar teológico, né? Era Jerusalém. E a capital cultural era Atenas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse episódio de Atenas dentro de um contexto muito importante. Então vamos nós assim, Atos capítulo 17, aqui diz assim, então, versículo 16, então Paulo os esperava em Atenas. O seu espírito, né? O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante. Por isso, dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de deuses estranhos, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa? Que nova doutrina é essa? Desculpa aí que eu tive que receber o Anderson. Que nova doutrina é essa que ensinas? Versículo 19 de Atos 17. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas coisas. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, pois esse
que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Muito bem. Agora, então, como eu disse, né, nós vamos destrinchar um pouco este cenário. Ele é muito importante para você compreender a importância da teologia, certo? Então, preste bem atenção. Olha, historicamente, Atenas, ela é uma cidade assim que se tornou uma espécie de ápice de um progresso político, cultural, filosófico e intelectual e tudo mais que a gente já falou daquele período lá atrás dos pré-socráticos, da filosofia clássica, né, de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, esses personagens, eles deram uma importância muito grande a um imperador chamado Alexandre. Você já deve ter ouvido falar de Alexandre o Grande, né? É grande pela grande obra que ele fez. Quando você lê a profecia de Daniel, lembra lá da profecia de Daniel? Daniel capítulo 3, né? Aliás, 2, Daniel capítulo 2. O que acontece lá em Daniel capítulo 2? Lá em Daniel capítulo 2, o rei Nabucodonosor tem um sonho e ele fala que era preciso que as pessoas interpretassem aquele sonho. Acontece que ninguém se habilitou, né? E ele mataria quem fizesse a interpretação errada. Aí Daniel foi orar com seus amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E eles pediram a Deus que desse a interpretação. E Deus, numa visão, falou com Daniel sobre aquela interpretação. Daniel disse assim para o rei, capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Fizeram com, e os esmiuçou o ferro, o barro, o bronze e a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras e no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Essa história aqui, importantíssima, né, narra, na realidade, Daniel tem uma visão de 4 impérios e um quinto que aparece, né? 4 impérios e um quinto. Então, o primeiro império que ele vê é aquele que tem a cabeça de ouro, que, na realidade, aqui é a Babilônia. A Babilônia. Segundo império que ele vê é o império que tem peito e braços de prata, os medo-persas e os persas, né? Eles dominaram o mundo de então, né? Ou parcialmente o mundo. E depois aparece o ventre e os quadris de bronze, que é um período muito importante, né? Que é o período destes gregos que nós estamos falando aqui, né? E depois a perna de ferro, né? Perna de ferro, esta perna de ferro, ela representa o Império Romano, né? O Império Romano, a sua força militar, baseada muito na espada, no ferro, essas coisas assim. E depois ele fala que os pés de ferro e barro, quer dizer, uma mistura do governo do Império Romano, né? O Império Romano com as outras nações. E é exatamente aqui que se dá aquilo que a gente chama de último estágio desses impérios. Daniel conclui, então, que durante a história da humanidade existiriam 4 impérios,
quatro impérios importantes, ou melhor dizendo, 5, né? Porque um se fragmenta, aliás, se amplia. Um é o de ouro, que é o maior de todos os impérios. Não houve império maior até hoje do que o Império Babilônico de Nabucodonosor. Grave isso. Nabucodonosor, na Babilônia, é o maior império que já houve na história da humanidade, em termos assim, de domínio territorial. Ele dominou todo o território do mundo que existia então. Depois vem o império que tem o nome de prata, né? o peito e braço, que é o Medo-Persa, o Persa, né? São impérios que substituem o Império Babilônico, mas não com toda aquela glória do Império Babilônico. A seguir vem que é aqui chamado de período de bronze, né? Que são o ventre e os quadris, que é o Império grego, né? O Império grego, ele se expande de uma forma extraordinária, mundo afora, mas através principalmente de Alexandre o Grande. Eles abrem biblioteca, eles expandem a cultura grega, espalham pelo mundo afora, aonde eles podem alcançar. Mesmo assim, caem também, esse império também cai. E a seguir vem o império que é das pernas de ferro, que é o Império Romano. O Império Romano vem com uma força militar muito organizada e eles dominam o mundo de então, e depois eles misturam o Império Romano com o conhecimento grego, né? E aí que a Bíblia diz que é ferro mais barro. A seguir, Daniel tem a visão, interpreta a visão, que uma pedra é cortada sem mão e vem e derruba esse império, esses pés de barro, né? Derruba esses pés de barro, representando o Império Romano. O Império Romano chega forte, depois começa a se corromper, né? E fica fraco, e essa pedra bate. Quando essa pedra bate nos pés desse Império Romano, essa pedra tipifica a pessoa de Jesus. Ela bate nesse Império Romano e derruba esse Império Romano. Derruba esse Império Romano. E essa pedra cresce mundo afora. Cresce mundo afora. É quando o Império Romano entra em colapso e o cristianismo começa a crescer mundo afora, que Daniel falou que essa pedra se transforma numa montanha. Numa montanha. Ele está falando aqui de governos terrenos. Nunca mais teve um império ou um país ou um governo que dominasse o mundo inteiro. Não existe. De lá para cá, Napoleão tentou, muita gente tentou, Hitler, tantos outros tentaram dominar o mundo e não conseguiram. E até hoje ninguém consegue. Por que não consegue? Porque Daniel viu que isto se daria. Ou seja, muitos tentariam, mas não conseguiriam a glória de Nabucodonosor, né? Aquele imperador muito poderoso que foi o maior de todos de domínio da terra. Muito bem. No entanto, Daniel aponta que haverá um rei que virá e ele vai instituir o reinado dele sobre toda a terra, indicando o rei Jesus para esse momento histórico e teológico e que vai impactar, está lá no livro de Apocalipse, fala daqueles 1000 anos de governo de Jesus, certo? Então, no entanto, antes que isso acontecesse, quando Jesus vem ao mundo, ele instala o reino que não é de forma aparente, ou seja, não é visível, ele diz, né? Que é o reino que não é visível. Está lá em Lucas capítulo 19, versículos de 11 a 12, que Jesus fala a respeito muito desse reino que já está presente, mas não de forma visível como os judeus queriam. A partir daí você entende por que é que quando Jesus fala do reino, as pessoas estão pensando na restauração de Israel, certo? Mas a cultura grega havia se espalhado muito fortemente nessa época, né? No período do Império Romano, ela se espalhou muito fortemente. Deixa eu contar para você uma história que tem a ver com esse Atos capítulo 17, tá? Lembra lá, Atos 17, versículos de número 16
até o versículo de número 24, né? 23, né? Então, o que acontece aqui nesse episódio aqui de Atos 17? Preste atenção nessa historinha que eu vou contar para você, que ela é muito importante. Conta-se, lembra lá dos impérios, né? Conta-se que 600 anos antes de Cristo, né? 600 anos, houve uma praga pior do que essa que a gente está vivendo hoje, entendeu? Muito pior do que essa que nós estamos vivendo hoje. Essa praga atingiu a cidade de Atenas, na sua glória, né? Naquela coisa toda, né? Atingiu a cidade de Atenas. E eram tantos mortos, que formavam-se um monte de mortos ao longo da cidade, insepultos, né? Ou seja, não dava tempo de sepultá-los, né? E ficava aquele odor muito desagradável na cidade de Atenas. O povo estava muito triste, muito enlutado e atônito com aquilo que estava acontecendo. Aí você sabe que a cultura grega tinha muitos deuses, né? E eles fizeram inúmeros sacrifícios aos deuses, né? Na tentativa de conter aquela praga, né? Eles fizeram, homenageando Acrópole, né? E teve assim muita expansão. O rei Megades, né? Ele procurou abrir o máximo espaço possível, né? Para que os sacrifícios aos deuses fossem feitos, né? E todo esse esforço dos atenienses, né? Não produzia resultado. Mesmo assim, preocupados com o avanço daquela praga, navios vindos foram enviados, né, pelos governantes para um lugar chamado Knossos, né, na ilha de Creta, com o objetivo assim de buscar um homem chamado Epimênides. Nome esquisito, né? Epimênides, mas são nomes gregos, né? Algumas pessoas acreditavam que ele poderia livrar Atenas daquele caos e da morte, já que os deuses gregos todos não tinham resolvido aquela praga. Era um possível salvador. Ele não se recusou e deu atenção e foi na direção de Atenas, né? E quando ele chegou na cidade, ele fez um estudo, né? Esse Epimênides, né? E ele se admirou muito mesmo do grande número de deuses, né? Era um panteão, né, de deuses que havia em Atenas. Alguém disse que Atenas era mais fácil encontrar um deus do que um homem. Eram deuses mais variados, né? Como assim, por exemplo, você perguntar como? Bom, tinham deuses como Zeus, né? Você vê muito em filmes aí de Vingadores, assim, que Zeus era o deus do céu, né? E senhor do Olimpo, né? Havia uma deusa chamada Hera, né? Que essa Hera era esposa e irmã, veja bem, esposa e irmã de Zeus, né? Coisa curiosa, mas era uma cultura grega. Havia um deus chamado Poseidon, né? Que era o deus dos mares, né? E Deméter, né? Deméter era uma deusa da agricultura. Héstia, né? Que era a deusa do lar, e também Ares, que era o deus da guerra. Atena, que era a deusa da inteligência, Afrodite, que era a deusa do amor e da beleza, e assim, Dionísio, por exemplo, era o deus do vinho, do prazer e da aventura. Apolo era o deus do sol, das artes e da razão, né? Assim, muitos deuses, né? Outro, Afrodite, Cibele, vai embora. Tantos deuses, nenhum deles podia evitar, né, ou conseguia controlar aquela praga, né, aquela praga que estava matando tanto os gregos ali de Atenas. Então Epimênides fez assim, após acercar-se desses fatos todos que estavam ali, né, daquelas evidências de mortes, de deuses que não respondiam, né, ele teve uma ideia, ele teve uma sacada, que ele fez assim, né, olha, ele mandou preparar um rebanho de ovelhas. E esse rebanho ficaria sem se alimentar durante um período, né? Assim, coisa tipo 24 horas para 48 horas sem comer. E depois ele entendeu que essas ovelhas famintas,
elas seriam soltas num pasto verdejante. Olha só, hein? Num pasto verdejante. E ele disse assim: se essas ovelhas, quando fossem soltas, ele entendeu que aquelas ovelhas que mesmo estivessem famintas, ao invés de comer, se deitassem no pasto verdejante, igual aqueles gatos fazem, os cachorros ficam rolando no chão da sala, né? Ficassem deitadas no pasto verdejante, mesmo que estivessem famintas, e não comessem primeiramente a grama, né? Enquanto as outras que fossem comeriam a grama, mas algumas não fariam isso. Então, ele entendia que um certo Deus, né? Esse Deus deveria ser a ele oferecido essas ovelhas, né, que não se alimentaram, porque essas ovelhas estariam indicando que existia um Deus desconhecido, um Deus que os gregos não tinham conhecimento. Eles podiam ter 300, 500 deuses, mas tinha um Deus que eles não conheciam. Aí então Epimênides mandou fazer isso e e o povo ficou bom. O povo ficou bom, fizeram o sacrifício e explicou, quando perguntaram para Epimênides qual o nome desse Deus, né, que curou todas as pessoas depois daquele holocausto que ele fez. Aí ele falou: não sei o nome. Não sabe o nome? Não sei o nome. Aí Epimênides não soube atribuir um nome a esse Deus. Aí o que os atenienses fizeram? Eles entenderam que existia um Deus que decidiu ajudá-los, né? E mesmo não tendo nome nenhum, e nunca tinha se apresentado para eles, né? Esse Deus existia. E eles decidiram, por unanimidade, inscrever simplesmente o nome Agnostotel. Agnostotel, guarde bem esse nome, tá anotando aí, né? Agnostotel. Agnostotel quer dizer a um Deus desconhecido. A um Deus desconhecido. Eles mandaram colocar isso em cada altar. Deus desconhecido concordou que fosse gravadas tais palavras, né? Eu creio que Deus concordou, né? Bastaram apenas poucos dias para que ficasse evidente o milagre, né? Evidente o milagre. Então, este Deus desconhecido derrotou todos os deuses atenienses, né? Através de uma praga. Os doentes todos sararam, não havia mais contaminações. Então, no pé de cada um daqueles deuses antigos que eu falei, Zeus, Poseidon, Hera e Afrodite, e aquelas outros deuses que eu falei lá atrás, Apolo, né? Eu não falei de Fausto, né? Tem outros. Eles mandaram colocar o Deus desconhecido, ao Deus desconhecido, ao Deus desconhecido, e aí a praga acabou e ficou tudo bem. Aí eles ficaram muito assim gratos, começaram a louvar esse Deus desconhecido, né, como gratidão. E colocaram flores no altar, declararam suas manifestações de agradecimento ao ser desconhecido. Tudo era festa, né? Tudo era louvor. Mas você sabe que a alegria não dura muito tempo, né? Começou um tempo de ingratidão, né? Começou um tempo de ingratidão. O milagre pode até empolgar pessoas durante algum tempo, todavia não produz uma devoção duradoura, né? Você sabe disso. Você conhece muita gente que já foi curada, que hoje nem na igreja está mais, né? Até a alma mais agradecida pode, em um momento, tratar a operação dos milagres como uma coisa comum e relegar a Deus um plano inferior, né? Relegar a Deus um plano inferior. Nós vamos ver isso aí depois, no final de hoje, né, quando a gente for tratar sobre a questão do Espírito Santo, né? Porque vai aparecer, né, algumas situações aqui diferentes. Deixa eu ver aqui. A Sandra está me pedindo para usar fone, né, para poder auxiliar, não é isso? Então, eu vou tentar dar um jeito aqui. Só um minutinho, tá, Sandra? Só um minutinho, porque eu aqui, você sabe como é que eu sou, né? Deixa lá. Tô chegando lá, calma. Vamos ver se vai dar, né? Pronto, deixa eu ver aqui. Pronto, vamos ver se vai dar certo, tá bom?
porque o som não tá chegando muito bem, né? Então eu vou botar aqui uns adereços, né? Uns adereços aqui para funcionar bem. Tá bom? Pronto. Agora eu acho que está um pouquinho melhor, né? Vamos ver se vai dar certo aí. Eu botei aqui um fonezinho aqui improvisado, né? Para a gente poder trabalhar. Então preste atenção aqui. Então o que aconteceu? Depois de um certo tempo, então começou uma fase assim de desdenhar, né? Desdenhar assim do milagre que aconteceu naquele período lá do ano 600 a.C. Aí foi assim que também paulatinamente eles começaram a esquecer, ficou ali relegado ali a segundo plano, né? Mais esculpida uma estátua a Epimênides, né? Essa estátua foi colocada diante de vários templos, né? Essa estátua, né? Vários templos, em homenagem a Epimênides. Mas o né? Começou a fazer uma espécie assim de deboche, de zombaria, né? E começaram a pôr assim em segundo plano, né? A reverência a Epimênides. Veio uma geração que não considerou aquilo ali como uma coisa relevante, né? Isso é tipo pecado, milagres do passado. Começaram a zombrar e aí houve um episódio assim bastante complexo em Atenas, que foi o caso do povo, né? Que pegou e começou a colocar deuses, valorizando o erotismo, valorizando a vaidade, né? Valorizando alguns hábitos que eles nutriam também. Muito bem. Nesse processo houve um levante, e nesse levante quebrou-se, né, muitas das estátuas, né, as imagens de Epimênides. E uma delas não tinha a imagem de Epimênides, quer dizer, quebraram a imagem, só ficou aquele pedestal, aquele púlpito, né, onde ficava a imagem de Epimênides. Então, os atenienses pegaram e levaram isso, colocaram lá no Areópago, né? Aliás, colocaram no Areópago, não, colocaram em determinado local no centro da cidade e colocaram ao Deus desconhecido que nem tinha a imagem de nada, né? Olha como é que a história fez a coisa. Chegando em Atenas, o apóstolo Paulo, ele vai estudar isso, né? Aí que entra o aspecto da teologia. O apóstolo Paulo vai para a biblioteca, ele mesmo declara isso, e lá na biblioteca ele começa a fazer estudos, né, a respeito da cultura que aqueles gregos tinham relacionadas a esse episódio do Deus desconhecido. Quer dizer, não é que Paulo não conhecesse, não, ele procurou investigar essa história do Deus desconhecido para formular uma proposta, uma pregação para os atenienses com fundamentos teológicos, né, com fundamentos e conhecimentos atuais. Um determinado teólogo alemão chamado Karl Barth, ele dizia que um teólogo deve ter na mão a Bíblia e na outra mão o jornal do dia. O que quer dizer isso? O teólogo ele diz, você tem que ler a Bíblia e ler o que os homens estão pensando, para você poder pregar a revelação que Deus te entregou. Então Deus te entregou a revelação, agora você vai ler a Bíblia, mas tem que saber o que os homens estão pensando, para você falar aquela mensagem na linguagem desses homens e dentro do pensamento deles, para atingir o âmago do coração deles e também das fortalezas mentais que foram esculpidas, né, dentro da mente deles, gerando resistência e oposição a Cristo. É isto que se chama teologia, entendeu? Bom, então, quando Paulo chegou ali, ele encontrou o Liceu de Aristóteles, ele encontrou a Academia de Platão, ele encontrou um ambiente muito forte de superstição, de idolatria, mas também de conhecimento. Lembram lá da mitologia que nós falamos, né? Que ela não desapareceu como um todo, ela de certo modo manteve-se, mas ela virou uma espécie de cultura, certo? Havia um lugar, né? Eu vou fazer uma pergunta, você sabia que Paulo esteve em Marte? Sabia?
Pois é, pastor Edmar, Paulo teve em Marte, tá vendo? Como é que eu posso dizer que Paulo teve em Marte? Porque quando Paulo chegou em Atenas, havia uma sociedade chamada Colina de Marte, né? Que era um grupo de atenienses eruditos, né? Eles se reuniam para discutir questões da história, da filosofia, da religião, né? E o Areópago se localizava entre o mercado e a Acrópole, que era possivelmente na colina de Marte. Então, quando Paulo foi pregar no Areópago, ele estava em Marte, né? Mas não era o planeta Marte, entende, Anderson? Não era o planeta Marte, era uma colina que levava esse nome. Mais tarde, os astrônomos aí, os curiosos e os estudiosos botaram o nome daquele planeta lá de Marte, né? Em função dessa divindade. A princípio, Paulo diz ter passado e observado. Você viu ali que ele fala que ele passou e ele observou. Vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 17, né? Versículo 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Então, Paulo diz que ele passou e observou ali em Atenas, né, aquele hábito cultural. E imediatamente ele constatou que havia uma religiosidade. Foi quando então ele encontrou também um altar que estava dedicado ao Deus desconhecido, né, que você vê aqui em Atos 17, 23. E assim ali ele começou a introduzir, né, a sua pregação, né? A prova disso era que o altar com a inscrição Agnostotel, né, ao Deus desconhecido, ele havia interferido de certo modo positivamente na história de Atenas. Lembram lá que nenhum Deus funcionou, mas funcionou o Deus desconhecido, né? Então, aí isso para eles teve alguma relevância e Paulo vê que há uma remota gratidão que favorece a argumentação dele. Ok, Paulo conhecia a história do Deus desconhecido então, mas também reconheceu o próprio Epimênides. Estava bem informado acerca do respeito de Epimênides. Conhecia inclusive suas afirmações contundentes. Paulo disse isto ao escrever para Tito, né? Lembra lá de Tito? Abre aí em Tito, capítulo 1, versículos 5, 12, 13. Que se preste bem atenção. Tito, capítulo 1, versículos 5, 12 e 13. Olha só o que Paulo diz lá. A razão de tê-lo deixado em Creta, lembra lá de Creta, que eu falei lá atrás, de Epimênides, Creta, né? Foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Um de seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses, olha só que ele fala de Epimênides, cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Viu? Então, Paulo, ele estudou a vida de Epimênides, né? Que é o que introduz a questão do Deus desconhecido. Paulo sempre foi extremamente criterioso na pregação. Quando se tratava de reconhecer alguém como homem de Deus, seus requisitos não eram flexíveis, não. Paulo era meio severo, meio rigoroso. E o profeta do Deus desconhecido, se não foi aclamado como mensageiro de Deus, pelo menos foi citado por Paulo, né? As pessoas não homenagearam como mensageiro de Deus, mas como um grande conhecedor. Mas Paulo reconhece ele como uma pessoa que foi usada por Deus. Quando Paulo, no contexto que a gente acabou de citar, conseguiu levar adiante seu discurso ali no Areópago, estava indo muito bem, apesar da elite, né, meio arguta, assim, né, do Areópago, né? Você sabe, esse pessoal de conhecimento é meio vaidoso, né? Da questão do Deus desconhecido, eles interromperam a pregação do apóstolo Paulo imediatamente, mas principalmente quando Paulo começou a tratar do assunto ressurreição, porque eles conheciam a história de Platão, de Aristóteles, entre outros. Porém,
quando eles estavam ouvindo Paulo pregar, eles queriam ouvir sobre essa nova pregação, esse cristianismo que era novo para eles. Eles não ouviram falar de Jesus ainda, né? E aí o que acontece? Nessa hora que Paulo vai falar para eles, ele começa a mencionar pensamentos de Epimênides, na evidência da existência de Deus desconhecido, para justificar que o Deus desconhecido era um pensamento. Na criação, na inconsistência, na banalidade da idolatria, ele começa a descaracterizar naquele discurso maravilhoso de Atos 17 todos esses conteúdos de idolatria. Depois os filósofos, né? Paulo começa depois a desconstruir essas teorias. Os filósofos internos ali se dividem. Alguns não queriam mais ouvir Paulo, alguns não queriam mais saber de Paulo. Outros ainda tinham algum entusiasmo para escutar Paulo. E até falaram assim, noutra ocasião a gente te escuta. Né? Esses filósofos lá disseram, isso é besteira, foram embora. E outros falaram assim, não, a gente vai escutar você mais ainda, mas depois, não agora. E outros, sem muito entusiasmo, e alguns outros também começaram a crer. Né? Começaram a crer. Entre eles, os que creram, estava o funcionário público chamado Dionísio, né? Que era o Areopagita, e a família dele, a mulher que chamava-se Dâmaris, né? E outros. Detalhe, conta-se que depois, né, a tradição conta isso, que depois Dionísio tornou-se bispo em Atenas, né? Tá vendo que não é só o bispo Ivo que é bispo, não. Já havia um outro bispo lá, né? E aí, querido, ainda falando sobre a tradição de Epimênides, há uma tradição registrada na história por Diógenes Laércio, né? Diógenes Laércio é um escritor grego no século III a.C., numa obra clássica denominada Vida de Filósofos, eminentemente Platão, né? Em Leis, ele ressalta que Epimênides, né, também profetizou que um exército persa atacaria Atenas. Retrocederia frustrado depois de sofrer muito, esse exército. Né? A profecia se cumpriu, um exército tentou invadir Atenas, então Epimênides começou a ganhar muito respeito, mas ainda assim eles não queriam reconhecê-lo como um profeta, mas sempre como um grande sábio. Né? Epimênides ratificou outro tratado de paz entre Atenas e Knossos, né? E depois voltou para Creta. Dois outros escritores da Antiguidade merecem destaque também aqui nessa questão, que vocês às vezes vão ler em alguns livros, alguns documentos, mas na apostila vai estar também, que é um filósofo chamado Pausanias, né? Em sua obra chamada Descrição da Grécia, né? Ele e também Filostratos, né? Em Apolônio de Tiatina, né? Também eles se referem a altares anônimos, esses dois escritores se mencionam altares anônimos, ou seja, deuses desconhecidos. A palavra dita por Paulo em Tito, capítulo 1, versículo 12, de acordo com a Enciclopédia Britânica, né, são de um poema atribuído a Epimênides, o profeta de Creta. Então, de alguma maneira, esse profeta Epimênides, né, ele era um homem sensível a Deus. Né? Tinham outros que nunca foram cristãos também, mas que foram usados por Deus também. Agora, vamos falar aqui rapidamente do pressuposto sobre Deus atualmente. É meio rápido, né? Deus não existe no dizer dos céticos, dos ateus. Né? Em outro tempo, alguém era fatalmente acusado de ser ateu, bastando se não compartilhar opiniões dominantes das crenças oficiais da época, ainda que de forma nociva, pecaminosa, grosseira e ímpia. Né? Muitas vezes as pessoas não valorizavam o contestar, né? Eles preferiam ficar muito assim limitados, né? Na abordagem de falar mal, né? Da divindade. Mas no íntimo eles mantinham aquela opinião de não crer em Deus. Mais tarde isso vai mudar, as pessoas vão começar a ter esse comportamento de se manifestar como ateus mesmo, né, durante um tempo. A definição atual de ateu não possui o mesmo caráter de antigamente, certo? De tempos remotos. Se denominam hoje ateus aqueles que negam a existência de um Criador pessoal, sustentador,
e governador do universo. Esses aí são hoje tidos como ateus, que propagam os seguintes postulados, os ateus. Primeiro, Deus não existe. Segundo, a criação surgiu do nada. Terceiro, o homem é um mero produto do acaso. Quarto, tudo é acidental, tudo se acaba com a morte. Morreu, acabou. E são ateus, né? Para o ateu, todos os argumentos em favor da existência de Deus, principalmente os bíblicos, são inadequados. Eles não aceitam. Se você conversar com um ateu, a Bíblia diz, esquece. Ele não quer saber o que a Bíblia diz. Para isso, para ele é irrelevante este documento religioso. Então, e o que é então o ateísmo? Como a gente pode fazer um conceito de ateísmo? Bom, ateísmo é uma atitude filosófica, ou seja, uma doutrina que dispensa a ideia ou a instituição de uma divindade. Ele não quer saber de divindade. Ele quer, do outro ângulo teórico, não reconhecendo a divindade, para se justificar ou se fundamentar. Ou seja, para ele, o que vale é o seu pensamento e as coisas que ele pode provar. Deus colocaria ele numa situação muito conflitante, então ele não quer Deus. Ele quer, entre aspas, ser prático, negando que a existência tenha qualquer influência na conduta do homem. Para ele, então, se a gente está errando, é porque a natureza da gente é errar mesmo. E se a gente está fazendo alguma coisa boa, é porque a gente também faz coisas boas. Mas não tem nada a ver com Deus, não é o caráter de Deus em nós, não temos imagem e semelhança. Eles não aceitam, o ateu não aceita nada disso. Mas deixar de crer em Deus não é um único problema atual. Se fosse só o ateu, né? Não é só o ateu, não. Existem também outras formas de conhecimentos deformados sobre Deus, né? Coisas assim bem bizarras, estranhas, né? Desconhecidas, que se revelaram à criatura humana e não é menos nocivo, né? Ah, fulano é ateu, fica todo mundo preocupado, né? O ateu a gente só questiona, como Paulo fez, né? Paulo questionou os ateus, apenas isso, não debateu. Agora, Deus tem sido visto por muitas pessoas, preste bem atenção nessas correntes aqui. Algumas pessoas veem Deus através de um panteísmo. O que é panteísmo, né? Panteísmo é uma teoria filosófica segundo a qual Deus está em tudo e Deus é tudo. E tudo é Deus, perdão. Deus está em tudo, ou Deus é tudo, e tudo é Deus. Parece uma coisa tão sutil, né? Deus é tudo e tudo é Deus, né? Mas preste atenção, a sutileza. Essa linha de pensamento panteísta, né? Que Deus está em tudo, Deus está na rosa, Deus está na cadeira, Deus está no vento, Deus está no ar, Deus está na montanha, Deus está nas nuvens, Deus está em tudo. Ela tem um atrativo bastante curioso para minar a fé cristã. Ela não reconhece a existência de um Deus pessoal, aquele que fala conosco, que é dotado de inteligência e tem vontade. Ela não reconhece isso. Ela funde o natural com o sobrenatural, o finito e o infinito numa só substância. Deus é tudo e tudo é Deus. É a fonte primitiva das existências. Bem e mal, masculino e feminino, é tudo igual. Está vendo? Então, aquele negócio do pessoal da cultura de gênero, né? Você não sabe que por detrás está ali. Então, o panteísmo, então, advoga isso. Eu tenho certeza que você já deve ter visto muita gente falando Deus é amor, que está lá em João capítulo 2, né? Deus é amor. Porém, é bastante curioso, porque muita gente acha que isso, pelo fato de Deus ser amor, o amor é Deus. Então, se elas estão amando, elas estão com Deus. Então, elas podem fazer o que quiserem, né? Então, é aí uma visão panteísta, né? Uma visão panteísta. Deus é tudo e tudo é Deus. Isso daí é tremendamente sutil e extremamente maléfico, né? A construção de um Deus que é pessoal, que nós cremos nele, que Jesus falou, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, João 4,24, né? Outra visão também é uma visão chamada politeísta. Ela se baseia na ideia de que o universo é governado por muitas forças, mas assim sendo, melhor dizendo, há um Deus para cada coisa. Os politeístas, em suma, adoram vários deuses, né? Então tem Deus para a água, tem Deus para a chuva, tem Deus para o mar, tem Deus para as nuvens, tem Deus para o sol, tem Deus para o céu, tem Deus para os animais, tem Deus para a panelada, tem Deus para tudo, né? Então, aí o que acontece? A visão politeísta, né? Politeísta, que é diferente da panteísta, né?
A politeísta acha que existem milhares de deuses, né? Milhares de deuses. Por exemplo, vamos imaginar que o Ministério Família de Deus envie o pastor Edmar lá para a Índia, né? Lá para a Índia. Aí o pastor Edmar vai pregar lá na Índia, baseado na Bíblia, né? Aí o pastor Edmar fala: eu vim falar para vocês hoje aqui sobre o Deus Todo-Poderoso do céu. Aí ele vai falar assim: qual? Aqui nós temos 3.000. Entende? Porque lá tem... a gente vai ser só mais um Deus lá. Compreende, pastor Edmar? Vai ser só mais um Deus, na visão deles, né? Aí nós temos que pregar com muita teologia, muito conhecimento, muita direção do Espírito, né? Para poder chegar a um ponto assim determinante. Existe também uma outra modalidade chamada materialismo. O materialismo, ele afirma que todas as manifestações da vida e da mente são simplesmente propriedades da matéria. Diz que o homem é um animal, uma máquina, sem responsabilidade de seus atos. E que não existe bem nem existe mal. A matéria é um fim em si mesma. É causa e efeito de tudo. O materialismo, né, é uma corrente, né, muito própria aí do século XVII, XVIII, XIX, né, se expandiu muito nesses períodos, né, tinha de certo modo uma motivação, né, mas por outro lado as pessoas materialistas, né, elas acabam somente acreditando naquilo que podem ver e tocar e o resto não interessa. Consequentemente, a alma para eles não existe. Consequentemente, amor para eles é uma interpretação poética nossa. E também tudo que tem a ver com subjetividade não tem valor. Você tem um ensaio disso muito profundo lá no Areópago, que fala assim que existiam homens chamados estoicos. Exatamente isso. Os estoicos só acreditavam naquilo que podiam provar pela razão. Eles eram bem materialistas, né? Bem materialistas. Mas só que eles se baseavam também nas ideias. No caso desse materialismo aqui, era fundamentalmente aquilo que tinha causa e efeito. Tudo tem uma causa e um efeito. Tá certo? Vamos imaginar assim que o pastor fala assim: eu gosto muito de uma panelada, né? O pastor Edmar, eu sei que ele gosta de uma peixada, muito mesmo. Então eu gosto muito de uma peixada. Quando o pastor Edmar fala assim, eu gosto muito de uma peixada, a garganta do pastor Edmar, né, só a dele, a minha também, vai encher de saliva, né? Vai começar a salivar. O nome disso daí é eliciar, né? Na psicologia chama de eliciar, que aparece muito no pensamento de Pavlov, né? Pavlov é um tipo de abordagem psicológica, vamos dizer assim, psicoterapêutica, em que ele só acredita naquilo que ele pode provar. Então, para ele, esse negócio de inconsciente, subconsciente, isso tudo é besteira. E aí eles criaram uma tal de psicologia comportamental, que é aquela que se baseia nas evidências do comportamento. Então, é influenciado por essa maneira de pensar do materialismo. Os que são comportamentais, por exemplo, vamos supor assim, eu vou botar uma rosa aqui porque as irmãs vão se alegrar, não é? Quer dizer, ele acredita que a alegria só vem por esse estímulo, então a alegria só é resultado da rosa, entende? Então aí eles entendem que a alegria é uma coisa que não existe, é só um reflexo, né, da rosa. E assim sucessivamente, há um conceito muito pobre que eu estou usando aqui agora, por favor, mas para tentar ilustrar para você que esse materialismo, ele não vê nada de subjetivo na sua grande maioria. O subjetivo para ele é se você teve uma alegria que você só foi estimulado, teve uma reação e mais nada, certo? Ainda existe uma outra corrente chamada agnosticismo. Essa daí hoje é muito espalhada. Ela nega a capacidade humana de conhecer a Deus. Ou seja, nós somos tão ruins, mas tão ruins, que nós não temos condições de compreender a Deus. Alega que a mente humana é muito finita, muito limitada, nunca vai conhecer o infinito Deus. E não pode provar se Deus existe ou não. Olha só, hein? Preste bem atenção. O agnóstico, ele não está dizendo que Deus existe, nem está deixando de dizer. Para ele, existe ou não, né? E que a mente humana é incapaz de conhecer o que está em oculto, né? Ou seja, por trás daquilo que a gente está vendo.
Ainda há a ideia de que Deus é um mero capital simbólico, né? Imaginário, religioso, né? Nós inventamos Deus, né? É mais ou menos o que diz isso. Nós, crentes, hoje inventamos Deus para ele. É uma representação de um processo cósmico, uma vontade, um poder universal. Esses argumentos assim que os estágios iniciais inclinam-se para determinadas imagens da sua experiência, depois revestidas por semi-personalidades abstratas, uma ilusão útil para processos evolutivos e deixará de ser necessária com o passar do tempo. É isso que eles pensam, os agnósticos, né? Interessante, né? Que nós tivemos um presidente que começou a vida ateu e depois, quando ele chegou à presidência da República, ele disse que ele era agnóstico, ele chamado Fernando Henrique Cardoso, né? A vida inteira foi ateu. E aí depois, quando chegou, você que é ateu, muita gente quer entregar uma filha para casar com um ateu. Quando ela estiver sofrendo, ele vai falar assim, isso é só uma dor, né? Você não sabe, se vira aí na dor, né? Aí você vai dizer, não, isso é uma coisa ruim, eu preciso de oração. Oração é besteira. Então, o agnóstico, no entanto, ele para ele, não, tudo bem, se você quiser orar, ora, se não quiser, não ora, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, a Bíblia, ela tem um ensino muito forte, né? Ela vê que as acepções, né? Ela observa isso, que não se pode fazer acepção. A teologia, ela procura trabalhar esse conhecimento para desmontar com argumentos da razão e com fundamentos bíblicos, né? Procurando entender o que está por trás de muito conhecimento bíblico, aonde a revelação se apresenta de forma mais efetiva, certo? Ok? Deu para você acompanhar aqui um pouco? Muito bem. Deixa eu falar antes da gente concluir, deixa eu falar para você sobre uma coisa chamada revelação. Né? Revelação. Porque eu não vou deixar você aqui nas mãos dos agnósticos, dos ateus, dos panteístas, né? E nem ainda tem os teístas, né, que a gente não teve tempo de falar aqui hoje. Bom, o Deus desconhecido, ele existe, né? Os pensadores não conseguiram verificá-lo, mas ele existe. E é claro que ele quer se tornar conhecido. A pessoa que mais quer ser conhecida é o nosso Deus, não é verdade? E a pessoa que mais se esconde é o diabo. E as pessoas ficam mais procurando conhecer o diabo do que se relacionar com Deus. Você quer conhecer o diabo? Não precisa, é só você se relacionar com Deus que o diabo sai correndo. Tem gente que quer investigar, o diabo está aqui, o diabo está ali, o diabo está lá, né? E Deus está falando, não, mas eu estou aqui, cara, vem aqui, nós estamos juntos aqui, vem para cá. E você, não, eu quero saber, que eu quero ver onde está o diabo. Aqui tem macumba, ali tem feitiçaria, aqui tem olho gordo. Não, meu irmão, Deus está falando assim, cara, eu estou aqui, vem aqui comigo, sobe o monte aqui, faz a barraca, estou aqui contigo, entendeu? Entra aí pro seu quarto, entendeu? Vamos fazer uma carne de sol lá no monte, né, pastor Edmar? Então, quer dizer, há um desejo muito grande de Deus se relacionar conosco, muito grande. Mas tem gente que inventa história, fala que Deus está falando para ele, mas ele acha que Deus tem que falar com uma voz humana e tem que falar assim. Deus fala através do seu coração, da sua mente, da sua vontade, e fala com você também com viva voz, né? Mas as pessoas querem áudio e vídeo, né? Deus tem que falar e eu tenho que ver, né? Mas olha, Deus fala ao seu coração muitas vezes e diariamente o Espírito Santo fala, diariamente. Mas vamos voltar aqui. Primeira coisa na teologia é entender que há uma revelação geral. É um termo usado para declarar que Deus, ele de alguma maneira se apresentou a nós. Tá? É uma revelação geral. A natureza dele é assim. É uma espécie de autorrevelação de Deus por meio da criação. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 8, os céus manifestam a glória de Deus, né? E o firmamento anuncia o seu poder. Então, ele se manifesta através da criação. Essa é uma revelação geral, porque ele proporciona não apenas uma informação generalizada ou indireta sobre Deus. Ele apresenta também o fato do seu poder. Quando meu filho foi fazer medicina lá no Paraguai, aí um professor, um dos maiores estudiosos da América Latina, sobre cardiologia e cirurgia cardíaca. Esse homem conhece tanto de funcionamento, de circulação, de anatomia e muita coisa. Ele falou assim,
esta máquina chamado corpo humano é a coisa mais extraordinária que já foi feita desde quando existe gente. E se você vier aqui falar que Deus não existe, é melhor você sair da minha sala. Porque só um Deus podia fazer uma coisa dessa. Você pode não gostar da religião, mas só Deus seria capaz de fazer uma coisa dessa. Então esse homem, para chegar a esse conceito, ele estudou, e ao estudar, aí ele teve uma percepção, um discernimento. Eu desafio você a assistir um filme no YouTube chamado Quase Deuses. Eu imagino que você já assistiu, alguns de vocês. Quase Deus. É a história de um crente que era um faxineiro de uma faculdade, né? E ele era carpinteiro também, foi chamado para ser faxineiro na faculdade e ele estudou tanto lá nas horas vagas que se tornou melhor que o dono da faculdade, entendeu? Sem jamais ter feito faculdade, sabe? O nome dele é Vivian, né? É nome de mulher, né? Mas ele falou que a mãe dele queria que ele tivesse uma mulher, né? Mas aí nasceu um menino e botou o nome de Vivian, né? Então esse Vivian, ele auxilia tanto o médico, e os dois juntos formam uma dupla, assim, uma dupla imbatível. Eles fazem cirurgias no cérebro de crianças, no coração de crianças. Eles inovam. As primeiras cirurgias cardíacas de coração de crianças foram os dois que fizeram. E eles sem nenhum diploma. Mas ele sempre advogava que eram as mãos de Deus que estavam guiando ele. E ele fazia cirurgia, sabe, pastor Edmar, sabe como esse homem fazia? De olho fechado. Você acredita? Sacode a cabeça aí, pastor Edmar. Ele fazia cirurgia de olho fechado. Isso é um fato, né? E existem inúmeros exemplos que causam perplexidade aos ateus, né? Eles tentam ignorar. Uma outra também parte estou falando da revelação geral. Agora, uma outra parte da revelação é a revelação especial. É uma espécie de autorrevelação. Deus, ele se apresenta pessoalmente, né? Ele encarna na pessoa de Jesus e mostra para nós mostra a nossa natureza pecaminosa. Não tem solução essa natureza, e nós não temos como vencer o pecado. Mesmo depois de crentes, não temos como vencer o pecado. Quer dizer, com nossos esforços, né? Então, o que é que acontece? Há uma promessa, então, de salvação. Bom, se não há esperança, então tem uma promessa de salvação. Então, mas outros teólogos ainda acrescentam que na revelação especial, além de pessoal, a revelação especial também é compreensível e ela é progressiva. Hoje em dia as pessoas dizem que querem ver uma revelação só num dia, né? Mas a Bíblia não é só num dia, ela é progressiva, certo? E ela é registrada e transmitida. Então, a revelação, ela é pessoal, compreensível, progressiva, registrada, porque está na Bíblia, e transmitida, porque nós pregamos. Então, a revelação. Essa revelação especial, ela é complementada e se alicerça no desvendamento de uma revelação geral. Toda aquela revelação geral da natureza, dos eventos, do questão lá do médico e outras coisas, tudo isso vai desembocar, vai desaguar na pessoa de Jesus, que é a palavra. Então são feitas revelações especiais para que as pessoas cheguem a Jesus. Então ele é o verbo mais sublime da revelação de Deus. Então, eu não estou entendendo Deus, estude Jesus. Eu não consigo compreender a Bíblia, estude Jesus. Para mim é difícil, estude. Geralmente as pessoas dizem que não compreendem e não estão estudando. Elas ficam assim, lendo curiosidades, né? Ficam atrás de curiosidades. Nós somos estudantes, vamos muito mais do que a curiosidade. Ok, então Deus se revelou de forma muito especial na palavra. No Antigo Testamento ele mostra em cada um dos seus livros. Né? Eu fiz um paralelo, né? Até anotei aqui esse paralelo que eu quero mostrar, quero falar com você. Um paralelo pequeno, rápido, né? E simples, em que no Velho Testamento existia uma lei chamada uma lei chamada lei. Né? Existia a lei. No Novo Testamento existe uma outra lei, a lei do Espírito.
Muitas pessoas ficam preocupadas em guardar sábado, não faz isso, não comer aquilo, não vestir desse jeito, não andar. Isso é a lei do Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, é proposta a lei do Espírito. Essa lei do Espírito, quando Josué diz assim, no capítulo, medita de dia e de noite no livro desta lei, né? Meditar de dia e de noite, né? Isso é Velho Testamento. Ele está falando de um livro. Já no Novo Testamento, esta lei vira o Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, em Gálatas 5,18, a Bíblia diz que se formos guiados pelo Espírito Santo, não estaremos mais sob a lei. Não estaremos mais sob a lei. 5,18. Isto não vai estar na sua apostila. Só para você ser estudioso. A lei, aquela lei lá de Moisés, ela foi feita para ser quebrada. É tanta coisa difícil de ser praticada, difícil, você quebra todos. Então, ninguém consegue cumprir a lei. A lei ninguém cumpriu. O único que cumpriu foi Jesus. Então, por que Jesus cumpriu? Para nos libertar da religiosidade e nos libertar do pecado. A lei no Velho Testamento foi feita em tábuas de pedra. Você vê muito isso em Deuteronômio capítulo 9, né? 2 vezes aparecem as tábuas de pedra. Mas a lei do Novo Testamento é construída no coração. Essa era a proposta que Deus fez para Ezequiel e para Isaías, que ele levantaria um povo que teria suas leis no coração, as leis do Espírito. As leis do Espírito estão em consonância com a palavra de Deus do Novo Testamento. Então, é muito equivocado você ou qualquer outra pessoa dizer que não consegue pôr em prática a palavra, porque a palavra é posta em prática pelo Espírito. Agora, o Espírito fala conosco. Jesus disse assim, as minhas ovelhas, João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aí você pode dizer, mas como ficar ouvindo o nosso coração, se a lei de Deus está no coração nosso? Quer ver uma coisa, o Anderson? Quer ver uma coisa, o Nayara? Quer ver uma coisa, o Sandra? Preste bem atenção. Quantas vezes você foi fazer alguma coisa, lá no seu coração você falou assim, não, sentiu assim, não faça isso. Você sentiu, você pensou que era um pensamento seu. Fez e quebrou a cara. Aí você falou assim, pô, bem que eu pensei, que eu em mim disse assim, não faça isso. Isso aí foi você, né, que é muito sabido, né, muito sabida, muito inteligente, né? Não. É o Espírito que está em você. Aí você vai dizer assim, mas o Espírito não está na carne? Não, o Espírito não está na carne. O Espírito está no coração, no centro da sua vontade, no fundo da sua mente. Lá está o Espírito. Lá dentro de você, quando você tem o Espírito Santo na sua vida, lá dentro de você, você faz uma coisa errada e você fala assim, pô, eu fiz uma coisa errada. Eu fiz uma coisa errada, não devia ter feito isso. Quem fala para você que fez a coisa errada não é a sua consciência. Quem fala é o Espírito. Lá no fundo do seu coração, quando você ouve falar dentro da igreja, nos cultos, nas reuniões, numa conversa com o pastor, e você ouve falar das grandezas de Deus, das coisas grandes que Deus vai fazer no nosso ministério, o seu coração começa a se alegrar, e você fala assim, poxa, vai ser muito legal, pastor, isso vai ser bom, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Você pensa que isso é de você? Não é de você, é o Espírito Santo em você. Entende? A gente vai ter um tempo depois para estudar isso com profundidade. Vejam bem, João 10, 27 diz, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Agora, em Filipenses 2,13, Paulo diz que Deus é quem opera em nós o querer e o efetuar. Você sentiu vontade de ir para a igreja e não foi, sentiu vontade de orar e não orou, sentiu vontade de perdoar e não perdoou, sentiu vontade de ajudar e não ajudou, sentiu vontade de ofertar e não ofertou, sentiu vontade de pagar o curso e não pagou. Essa vontade que foi gerada em você é o Espírito, entendeu? É o Espírito. Agora você não fez, é a carne. Você não fez porque a carne é que não obedeceu. Né? Acordei 3 horas da manhã, não sei porque eu acordei 3 horas da manhã. Aí vai na geladeira, abre, come comida escondido, vai no banheiro, faz pipi, aí volta para a cama dormir. Você acordou por quê?
É o Espírito que acordou você. Entende? Então, o coração, entende, pastor Edmar? Ele está convertido. Entendeu? O coração está convertido. Mas o problema é que a pessoa não sabe discernir o que é o coração e o que é a vontade própria dele, com a responsabilidade também. Eu ficaria aqui com você, claro, né, mas vamos ter tempo outra vez para ver isso, né? Nós ficaríamos aqui um longo tempo, porque temos muito que falar sobre essa situação do espírito. Muito mesmo do que falar. Ela é muito importante para você examinar, porque a partir dela a gente vai poder chegar aos dons espirituais e uma série de outras realidades muito preciosas e muito importantes. Tá claro? Então, fechando o nosso estudo de hoje, né, você viu que a teologia foi muito importante no ministério do apóstolo Paulo e que esta teologia tem várias correntes, né, que ela tem que estudar para poder ser eficiente. Você viu como é que surgiu aquele ao Deus desconhecido, né? Que não foi uma... Chegou lá, tá lá o Deus desconhecido. Agora, quando o Anderson pregar, vai contar uma história bonita, né, Anderson? A Sandra, quando for falar lá para os jovens, né, vai falar tão bonito sobre Epimênides, né? A turma vai falar, de onde veio tanta sabedoria, né? A sabedoria veio do curso Querusso, né? Não é isso? Aí a Nayara, quando for falar lá para os jovens no PQA, aí ela vai falar, olha, vou falar aqui hoje sobre Deus desconhecido, e todo mundo vai ficar, caramba, Nayara tá cheia da unção, da sabedoria que veio do alto, né? Aí, de onde veio tanto mistério? Você vai falar assim, é do curso Querusso, né? O nosso cursinho Querusso, a gente está estudando lá, está aprendendo essas coisinhas. Você aprendeu também que existem correntes de pensamento que não acreditam em Deus, e outras que acreditam, mas já põem Deus misturado com tudo, com a natureza, e outros que acreditam que Deus tem vários deuses, né? Deus aqui, Deus ali, Deus da água, Deus do monte, né? Iemanjá, Olodum, essas coisas todas assim, né? E existem também aqueles que são materialistas, né? Que não acreditam em nada, só no que pode ver e provar, né? Viram também que existem os agnósticos, que são uns meio ateus, né? Para eles tanto faz se Deus existe ou não, né? E existe o Espírito que está em nós, amém? Que essa história a gente vai aprofundar e vai doer na alma até chorar. Chorar de amor a Deus. Porque ela é uma história fantástica. E você, quando estiver cheio do Espírito Santo, e vai estar, e já tem condições de estar hoje mesmo, você vai ver que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vamos abrir os microfones então agora, e você pode falar e perguntar as perguntas que você anotou enquanto eu ficava aqui falando que nem um tonto. Se não falar, eu vou começar a cobrar mensalidade. Vou falar dos inadimplentes aqui. Pastor Edmar, o senhor é um homem que sempre pergunta. Tem que chamar o seu fiel escudeiro aí, o Anderson, também. Não, a Nayara tem medo. O Anderson está com vergonha. A Sandra está tímida. Então tem que ser aqueles ousados, né? E a pastora tem pergunta também, o pastor Edmar? Ou ela está escondida atrás de você na sombra? Você não tem, olha. Vou começar a botar dúvida aí na cabeça de vocês a partir de agora. Qual é a pergunta, pastor Edmar? Não tem pergunta? Eu vou fazer prova agora. Vou passar prova difícil para vocês. Entendeu? Fazer prova difícil para vocês. Tá certo? Nayara, você tem alguma pergunta, Nayara? Tá com medo? E o Anderson? Você tem alguma pergunta, Anderson? Sim. Olha, a questão da adoração a muitos deuses está muito vinculado ao tempo da mitologia, sabe? Quando as pessoas tentavam explicar os fenômenos que eles não compreendiam, né?
Quer dizer, você vê um raio cair, bum, né? E racha uma árvore de cima e embaixo e queima a árvore. O cara fica querendo saber se aquilo ali não é uma pessoa, ou se os deuses lá em cima estão zangados, né? Aí eles começavam a especular para dar explicações. Então, um tipo de teologia para isso era a mitologia, né? Tentando explicar aqueles deuses. Então, aqueles fenômenos, né? Então, as pessoas associavam a poderes que estavam fora do controle delas a algum tipo de divindade, né? O mar, por exemplo, né, eles achavam que Netuno era dono do mar, aliás, Netuno, Poseidon, né? Netuno também, Poseidon, né? Das profundezas do mar. Então eles tinham uma reverência aos poderes da natureza, entendendo por isso eles serem muito fortes, né? Eles eram um deus, esses poderes. Mas depois isso evoluiu, né? E depois eram tantos deuses. Por exemplo, né, Anderson, sua pergunta é tão importante. Se você chegar na Índia, você passa fome, mas não come uma vaca em alguns lugares, entendeu? Se você morar numa casa na Índia, né, e chegar um rato e você bater no rato, a população vai bater em você. Porque em determinado lugar, rato representa um parente que morreu e ressuscitou e tem que viver um período, né? Ressuscitou não, perdão, reencarnou. E ele vai viver um período como rato. E você não pode matar o rato, entendeu? Então é rato andando na cabeça, no pescoço, entendeu? Em cima da mesa, entendeu? É uma coisa linda, né, rapaz? É um ambiente lindo. Por quê? Porque eles acham que aquele ratinho marrom, que rói tudo, que traz doença, não pode tocar. Tem outros ambientes na Índia em que aranhas, né? Aqui no Brasil também tem lá em Arame, né? Tem uma tribo de índios que acha que a aranha não se pode matar, porque é um parente, é um querido deles, né? Que reencarnou. Então, essas pessoas, tudo aquilo que eles não têm um certo domínio, atribuem a uma divindade, transformando aquilo num deus, certo? Então, você vê, por exemplo, né, na macumba, né? E na Umbanda, né, você tem muita gente que fala de Inhaçã, Iemanjá, esses deuses, como é que é o nome lá? Tem vários deuses que eles colocam lá, depois diz que tem Oxalá e tem, sei lá, Tupã, não sei, umas coisas assim. Agora, por que isso daí? Porque mistura espiritismo com panteísmo, entende? E depois fizeram um sincretismo, né, que é pegar os deuses afro, e transformá-lo em semelhança de santos católicos, como Iemanjá, Ave Maria, Oxalá, Jesus, né? E assim, São Jorge, Ogum, e assim eles vão pondo esses nomes, que é simplesmente chamado sincretismo, para eles poderem ser aceitos, né? Aí as pessoas passaram a aceitar de um tempo para cá para não perseguir muito a Umbanda. Mas hoje eles mesmo nem fazem questão disso, certo? Então há muitos deuses assim que as pessoas atribuem, né? Mas você viu lá que sempre chega uma época em que Deus derrota todos eles, né? Como aconteceu com aquela praga 600 anos antes de Cristo lá em Atenas, né? Que gerou essa ideia do Deus desconhecido e não tinha nenhum crente pregando. Quem estava falando era um cara chamado Epimênides, né? Ele estava pregando. Não tinha crente, o pastor Edmar não foi, entendeu? Aí o que aconteceu? Tem que levantar um cara aqui, porque tem que alguém pregar nesse lugar. O pastor Edmar não quer ir, quer ficar só comendo peixe lá nos fundos da casa dele, nem convida o bispo para ir lá fazer uma oração, entendeu? Aí o que acontece? O que acontece? Aí Deus levantou Epimênides, levantou Sócrates e outros. Ele levantou assim por causa do plano maior dele, o plano macro dele, certo? E hoje em dia ainda tem muitos disso aí. Hoje em dia também tem deuses como Netflix, né? Tem pessoas que vamos orar. Ah, pastor, só uma hora. Aí ora uma hora, mas vai para casa, fica 14 horas assistindo, entendeu? Netflix, entendeu? Até chegar a última temporada, né? Última temporada, quem matou não sei quem, e aí fica assistindo. Aí fica 14 horas, pastor Edmar. 14 horas. Numa série, depois vem outra série, não, como é o nome? Seriado, né?
tipo um capítulo, né? E ele quer saber onde é que está outro, igual a cocaína. Entendeu? Eu um dia vivi isso, quando chegou no final eu me senti menos crente do que quando entrei, entendeu? Eu falei, sabe de uma coisa? Tô fora. Certo? Alguém mais tem outra pergunta? Eu não sei se eu consegui responder mais ou menos, Anderson, aquilo que você perguntou, tá? Mas nós vamos chegar a ter uma reunião presencial brevemente, né? Sem coronavírus, claro. E aí o pastor Edmar vai bancar o lanche para todo mundo. E aí nós vamos ter a oportunidade para fazer um tira-teima. Alguém mais tem alguma pergunta? Pastor Edmar, se eu penso que você vai escapar de mim? Não tem pergunta. Agora tá difícil de entender. Agora, não é porque você não entendeu, mas você entendeu. Entendeu? Quase que eu não entendi. Eu sei. Anote mesmo, anote. Tá bom. Aqui até fevereiro você sabe que é só uma degustação. Ah, eu queria mais. Não, isso é só um gostinho, né? Aí quando chegar de março em diante, os sobreviventes, aí nós vamos entrar mais profunda em algumas situações aí que você tem que ter estômago para acompanhar. Tá certo? Alguém mais tem pergunta? Agora, você vai. Pastor Edmar não vai perguntar hoje, né? Porque já ficou constrangido, Pastor Edmar, né? Só porque eu falei que ele pergunta sempre, ele ficou com medo. Né? Eu estou assim até meio decepcionado com o pastor Edmar. Entendeu? Eu estou decepcionado com o pastor Edmar. Diga. Hum. Posiciona. Enlatada. Certo. É mais ou menos isso. É assim. A teologia, ela teve um crescimento, uma expansão, né? A teologia protestante, né? Muito forte na Alemanha. Existem dezenas de teólogos alemães, muitos que nem são publicados no Brasil. Por incrível que pareça, quem publica a maioria desses teólogos é a Igreja Católica, através da edição Paulinas. Né? Impressionante, né? Tem vários teólogos protestantes publicados pela edições Paulinas. A própria Igreja Católica admitiu, no Concílio Vaticano II, na década de 60, que o maior teólogo do século XX era um teólogo protestante, que é o chamado Karl Barth. Então a teologia, basicamente, dos últimos séculos, ela vai ser muito fortemente gerada dentro do ambiente da Alemanha. Mas antes disso, havia uma teologia prática. Também houve uma teologia patrística dentro do ambiente da Igreja Católica. Houve uma teologia dogmática também dentro do ambiente da Igreja Católica. E a teologia histórica, né, que chega até nós, chega assim, vindo da Alemanha, vai para os teólogos nos Estados Unidos. Os teólogos nos Estados Unidos pegam aquele catatal de coisa, condensam em trabalhos e manda para o Brasil, que não faz teologia. O que o Brasil faz? Ele pega aquela teologia, digamos assim, a norte-americana, e come ela totalmente, e põe ela em prática totalmente. Então, por isso, esse tipo de teologia que não foi processada, que nós temos no Brasil, é chamado de teologia enlatada. Ou seja, o americano pegou a teologia alemã, deu uma nova roupagem, diminuiu, porque o alemão escrevia... eu vou te apresentar um dia desses um livro, você me cobre, tem que localizar também, eu sei onde é que ele está. Um livro de Joachim Jeremias. É um livro dessa grossura, um livro de um teólogo alemão, acho que é dessa grossura, uns 3 dedos assim, tá? Esse livro. Sabe sobre que assunto? Só sobre a oração do Pai Nosso. Entende? Quer dizer, o alemão, ele pegou e destrinchou a coisa. E sabe como é que chegou no Brasil? Menos de um dedinho.
sabe? Menos de um dedinho. Por quê? O americano enlatou isso daí, certo? Então essa teologia enlatada tem essa ação, né, que chegou até nós. Mas claro que muita coisa já foi desenvolvida, né? Muita coisa. O típico disso daí é um escritor chamado Langston, né? Langston é um escritor que aborda muito essa questão. Você vê nitidamente a teologia enlatada. Todo um compêndio de teologia em Langston é um livro de 400 páginas. Entende? Quer dizer, como é que pode um livro de 400 páginas conter toda a teologia? Entendeu? Mas a maioria de pastores e líderes que estudam teologia preferem Langston a qualquer outro livro, né? Não leiam Mullis, não leem Joachim Jeremias, Rodolfo Bultmann, Karl Barth, Paul Tillich, porque esses homens escrevem muito, né? E trabalham ferramentais teóricos muito fortes dentro da teologia. Tá certo? Vocês vão receber uma bibliografia. Vocês vão receber uma bibliografia, tá bom? Ok, então, já que só Sandra e o Anderson perguntaram, eu quero desejar para vocês uma boa noite, que Deus os abençoe. Eu vou tentar aqui colocar, né, esse estudo no YouTube aqui. Eu ainda não tenho muita especialidade, mas você poderá depois fazer uma revisão. A aula do passado já está no YouTube, mas eu vou tentar colocar isso aqui também, tá bom? Alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu ver. Edmar, meu pastor, eu vou ter que sair agora, uma emergência. Deus abençoe, né? Tá vendo? Sai assim, nem falam comigo. Falou assim. Pois fiquem com Deus, queridos, tá? Que Deus os abençoe rique e abundantemente. Um grande abraço, tá? Um grande abraço, eu amo muito vocês. Estou aprendendo muito com vocês. Paz e graça. Tchau, até a próxima.